Bem-vindos, estamos de regresso após o período de férias para mais um podcast do Viva para lá da Depressão. Eu sou o Tiago Guerreiro e para iniciarmos este novo ciclo, temos o prazer de ter connosco o professor Daniel Sampaio, que de resto dispensará apresentações. No entanto, e para mantermos o formalismo, passarei uma breve apresentação. É professor catedrático jubilado de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Lisboa e coordenou no Hospital Santa Maria unidades de intervenção para adolescentes em crise. Foi um dos introdutores da terapia familiar em Portugal, através da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, que de resto fundou em 1979. Publicou diversos livros, nomeadamente sobre a adolescência e a sua problemática, e eu destacaria entre eles Voz e Ruídos, Diálogos com Adolescentes em 93 e Inventem-se Novos Pais em 94. Neste livro, o professor Daniel Sampaio convida os pais a refletir sobre a adolescência, as suas vivências, necessidades e desafios, propondo estratégias para abordar situações de maior complexidade para os pais e realçando, sobretudo, a necessidade da família de se pensar a si própria à medida que também ela vai amadurecendo ou crescendo. Viva, professor, seja bem-vindo. Muito gosto em estar consigo. Vamos então fazer um diálogo sobre este tema da depressão. Não esquecer o suicídio. Se eu me esquecer do suicídio, por favor, lembre-me que temos que sempre, quando falamos de depressão, falar da possibilidade de um suicídio. Mais adiante falaremos sobre isso. Exatamente. Se estiver de acordo, proporia que começássemos a nossa conversa exatamente pela definição da adolescência, dado que será ainda eventualmente percepcionada, sobretudo, como uma fase do ciclo de vida marcada pela crise, pelo conflito. Terá efetivamente a adolescência que ser assim? Não, esse é um conceito muito importante. Nós podemos dizer que a adolescência começa pela puberdade. A puberdade é um acontecimento biológico que é facilmente detectável. Às vezes as pessoas perguntam onde é que começa a adolescência. A adolescência começa pela primeira menstruação na rapariga e pela primeira ejaculação no rapaz. Isso é que marca biologicamente o início da adolescência, portanto nós sabemos quando é que a adolescência começa, é mais difícil sabermos quando acaba. Durante muito tempo pensou-se que era por volta dos 19 anos, que é o conceito da Organização Mundial de Saúde, que iria entre os 12, 13 e os 19. Hoje em dia temos tendência a considerar que a adolescência vai durante mais alguns anos. Porquê? Porque há estudos que mostram que até aos 24 anos o cérebro continua em desenvolvimento. Isso foi através do estudo sistemático de ressonâncias magnéticas cerebrais de cérebros de adolescentes que mostraram que havia ainda um desenvolvimento das sinapses, das ligações no cérebro até aos 24 anos. Portanto, sem precisarmos do final da adolescência, podemos dizer que é uma época que tende a prolongar-se, também do ponto de vista sociológico, porque hoje em dia as pessoas saem mais tarde de casa e tendem a ficar em casa com os pais, prolongando alguns dos comportamentos da adolescência. E em relação à questão da crise e do conflito, porque é muitas vezes Exatamente. entendida como uma fase Também é muito complicada, não é? muito interessante a história da crise, porque os primeiros estudos sistemáticos da psicologia e da psiquiatria da adolescência datam dos anos 60. Foi aí que se começou, nos anos 60 do século XX, a estudar do ponto de vista psicológico a adolescência. Até aí falava-se da infância e da idade adulta. São estudos desses anos. O estudo clássico é um estudo de 1972, de um autor chamado Bloss. Agora, o que é importante é verificarmos que esses estudos foram feitos a partir dos gabinetes de psicologia e de psiquiatria, portanto, foram de adolescentes com problemas psicológicos. E aí é que vem a noção de crise. E dizia-se, durante muito tempo, disse que fatalmente tinha que haver uma crise na adolescência, uma época muito difícil. Depois, quando se partiu para a comunidade e se começaram a estudar jovens que estavam nas escolas ou eventualmente nos trabalhos, verificou-se que a maior parte deles passa este período com alguma turbulência, com alguns conflitos que são inerentes a esta fase de desenvolvimento, mas sem termos de ter depressão, sem termos de ter ansiedade. Isso é muito importante por causa da abordagem deste tema. É que nem todos os adolescentes precisam de ir ao psicólogo ou ao psiquiatra. Digamos que é uma faixa entre 10 a 20% dos adolescentes que têm problemas de saúde mental significativos, mas temos que perceber que esses precisam de ajuda psicológica e psiquiátrica. Os outros precisam muitas vezes de orientação e de aconselhamento, particularmente os pais, na forma de lidarem com este, que eu diria, este desprendimento da família que caracteriza a adolescência normal. Nós, na adolescência normal, vamos nos afastando dos nossos pais, criando os nossos amigos, iniciando as nossas relações amorosas, e tudo isso significa uma etapa de vida em que vamos estar menos dependentes dos nossos pais.
E essa seria outra questão que eu colocaria, exatamente relacionada com a família e com a sua organização, porque esse, penso eu, será um dos principais receios dos pais, a autonomia dos filhos, o seu afastamento, o medo do vazio que Exatamente. fica. Como é que Isso, conseguimos tranquilizar os pais e conciliar a necessidade de crescimento do adolescente com eu a coesão ou manutenção dos laços costumo familiares? dizer, com uma frase muito simplista, costumo dizer que é difícil até aos 18 anos. E é difícil, quer dizer, os estudos que se fazem sobre aquilo que os pais sentem na sua função parental, desde o nascimento dos filhos até à idade adulta e à saída de casa dos filhos, está estudado que a época mais difícil dos pais é justamente da adolescência, digamos entre os 12, 13 e os 18 anos. A partir dos 18 anos, isso corresponde muitas vezes à entrada na universidade, à entrada no mercado de trabalho, os conflitos tendem a abrandar. Ok. E, portanto, é muito importante explicar aos pais que estes conflitos que existem são transitórios. Eu costumo dizer de uma forma muito simples: interprete um grito do seu filho, uma atitude mais agressiva, um virar de costas, um bater a porta do quarto, interprete isso não como uma coisa pessoalmente contra si, pai ou mãe, mas como um esforço de crescimento. Muitos dos sintomas, digamos assim, e aqui a palavra não é exata porque a adolescência não é uma doença, mas uma das manifestações psicológicas mais difíceis para os pais é a agressividade dos adolescentes. E aí temos que distinguir a agressividade pontual, que é normal, que tem a ver com este desprendimento, com este desejo de autonomia, da agressividade sistemática, violenta, que existe em alguns adolescentes, como sabemos, são muitas vezes muito agressivos para os pais, podem inclusivamente bater nos pais e causar muitos problemas. E é preciso distinguir porque a agressividade pontual, o comportamento agressivo pontual que passa de um momento para o outro, é normal. Uma agressividade mantida é preocupante, significa que ele não está a lidar bem com este movimento de desprendimento que eu falava há bocado. E é nesses momentos, portanto, quando há uma persistência nesse comportamento desajustado, que é necessário apoio por um Exatamente. técnico de saúde. Digamos que há dois critérios que nos devem levar a pensar que um adolescente precisa de ajuda: a intensidade desse comportamento agressivo, ou também do comportamento depressivo, do isolar-se, de cortar-se, dos comportamentos autolesivos, vários tipos de comportamentos que, se forem intensos, se forem persistentes, devem levar os pais a pedir ajuda. E é muito interessante porque às vezes o adolescente não aceita ajuda de início, mas através de um contacto, do diálogo entre pais e filhos, o adolescente acaba por aceitar e depois acaba até por gostar, na maior parte dos casos, de ser ajudado psicologicamente, porque ele próprio está numa situação difícil. Entre as preocupações dos pais estão também o contacto com as drogas, o álcool, o tabaco, o sexo. O que é que assusta mais os pais em relação a estas questões e como é que os pais as devem abordar? Bem, são coisas diferentes. Podemos começar pela sexualidade, que é muito importante na adolescência. Na adolescência, segundo Freud explicou, a sexualidade existe em todas as épocas da vida, desde o bebê que mama e que sente prazer em mamar, até à pessoa muito idosa que não tem exatamente o fulgor da sexualidade das pessoas mais novas, mas que pode também ter desejo sexual e manifestações da sua sexualidade. Portanto, a sexualidade acompanha-nos ao longo da vida como uma força vital extremamente importante. Mas é na adolescência que muitas vezes se inicia o comportamento amoroso, portanto são os primeiros namoros, que eles não chamam namoro muitas vezes, dizem andar com este e andar com aquilo, e se inicia a vida sexual. É preciso dizer que na maior parte dos casos a vida sexual não se inicia tão cedo como os pais imaginam. A partir de 16 anos que 80% dos jovens iniciam a sua vida sexual, primeiro os rapazes e depois as raparigas, é a regra, né? Embora com muitas exceções, mas é um momento muito importante. O que é que os pais aí devem fazer? Eu sou muito defensor que os pais não devem falar com os filhos sobre a educação sexual. A educação sexual deve ser... Contrariamente àquilo que é percepção generalizada. Sim, porque é um diálogo muito difícil.
Sim. É muito difícil que que um filho ou uma filha possa falar da sua intimidade sexual Uhum. com os seus pais. Qualquer coisa que não é fácil. E, portanto, os pais não devem ter esse tipo de conversas. Já foste para a cama com, já iniciaste a tua vida sexual, o que é que ele ou ela te fizeram, que às vezes eu vejo os pais fazerem isso. A posição dos pais tem que ser muito de estarem disponíveis para falar. Não devem ser fazer perguntas, até porque os jovens hoje em dia encontram as respostas na internet ou nos amigos. Sempre foi os amigos. As pessoas aprenderam a sua vida sexual através dos amigos. Agora é os amigos mais a internet. E os pais têm que ter uma posição de apoio, de escuta e de disponibilidade para falar. Por exemplo, nas rupturas amorosas da adolescência, quando um jovem tem uma ruptura com o seu namorado ou com a sua namorada, os pais devem ouvir, mas não devem comentar. Por exemplo, isso foi um namorico que não tem importância nenhuma. Os namoros na adolescência têm uma enorme importância. Primeiro, porque muitas vezes são verdadeiras paixões, não são coisas simples. E depois, porque são as primeiras experiências. E as primeiras experiências são muito importantes para nós adquirirmos experiência no campo do amor e da sexualidade. E, portanto, nunca devem ser desvalorizadas, que habitualmente acontece. Nunca devem ser desvalorizadas. Há muito esta tendência a dizer que não tem importância. Exato. Pode, de facto, não ter muita importância, pode ser uma situação ocasional, mas também pode ter. E por isso nós pais e avós, porque às vezes os avós hoje em dia também são muito importantes na conversa com os netos, é muito importante não desvalorizarmos e estarmos disponíveis para ouvir. E não dizer frases feitas como um rapaz que a rapariga o deixou, dizer não faz mal, tens que arranjar outra. Esse tipo de coisas, quando a pessoa está imersa nessa crise amorosa, não são boas. Deve sobretudo ouvir e estar disponível para falar. Há outra área que é muito importante falar, que é a área da depressão do adolescente. Certo. A depressão do adolescente é bastante frequente e é fácil de perceber porquê, porque justamente estas mudanças que nós temos estado a falar, as mudanças da puberdade, as alterações do corpo, as primeiras experiências amorosas, os desafios da escola, hoje em dia a internet e a relação com as figuras que aparecem na internet podem gerar ansiedade e depressão. E é preciso também explicar que a depressão existe na adolescência e que é diferente da tristeza. Porque Claro. é normal que, devido ao seu percurso para a idade adulta, haja momentos de tristeza nos adolescentes, mas são momentos de curta duração e não impedem a sua vida. São momentos em que ele não está bem. Uhum. A evolução para um quadro de depressão mais grave, quer dizer, será mais frequente nesta faixa etária, nos jovens, nos adolescentes, fruto, portanto, deste período conturbado que caracteriza a adolescência? Muito frequente na adolescência, embora a maior parte dos casos de depressão grave surja na idade adulta. Agora, o que é importante é que a depressão na adolescência pode não surgir através da manifestação da tristeza. Nós, quando falamos num adulto e estamos a pensar que ele pode ter uma depressão, ocorre-nos logo a tristeza. Está triste e o adulto diz-nos que sim. O adolescente pode-nos dizer que não está triste, ou seja, pode-nos dizer que está irritado, isto é muito importante, a irritabilidade, pode-nos dizer que não dorme, que não tem apetite, mas o sintoma mais importante é aquilo que nós chamamos de anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer para situações que de antes estavam prazer. Por exemplo, vamos pensar num rapaz que gostava muito de jogar futebol com os amigos. Se ele nos diz, eu deixei de ter prazer em jogar futebol, não me apetece jogar a bola, não me apetece ter com os meus amigos, uma atividade que de antes me dava prazer, isso pode ser um sinal de depressão, porque é qualquer coisa que eu gostava de fazer. E, portanto, a anedonia, a tristeza, a irritabilidade, o pensamento negativo, não presto, a vida não tem sentido, aquilo que eu gostaria de fazer no futuro para mim não tem nenhum significado, então são sinais de alarme da depressão. E também a falta de rendimento escolar. Quer dizer, quando temos um aluno que era um aluno, bom aluno e que fazia a escola sem grandes dificuldades, e temos uma grande quebra escolar, acompanhada muitas vezes de insónia, de perturbações do apetite, isso é um sinal de alarme para a depressão. E é mais uma das razões que nós devemos pensar que esse adolescente precisa de apoio psicológico ou psiquiátrico. E como é que podemos prevenir que a depressão se agrave, evoluindo eventualmente para a ideação suicida e para o suicídio? Há alguns sinais a que possamos estar atentos?
falamos um bocadinho da questão do suicídio. É preciso dizer que o suicídio é mais frequente na terceira idade. Portanto, são as pessoas de mais idade, acima dos 65 anos, que morrem mais por suicídio. É assim em toda a parte. Só que o suicídio na adolescência é qualquer coisa que nos toca muito. Se costuma dizer, é um jovem com a vida à sua frente e está a pensar em se suicidar, só pode mesmo suicidar-se. E, portanto, é qualquer coisa muito dramática para a família e muitas vezes também para os técnicos que acompanham esses jovens. Quais são os sinais de alarme? É muito importante percebermos isto. Em primeiro lugar, a depressão, como eu falei, um adolescente deprimido, nós devemos sempre pensar que ele pode fazer uma tentativa de suicídio. Depois, um comportamento que agora é bastante frequente, nós sabemos que cerca de 7% dos jovens da Grande Lisboa têm comportamentos autolesivos, que antes se chamavam de automutilações, que não há mutilações, mas há cortes, muitas vezes com lâminas, com X-ato, que cortam-se nos braços, nas pernas. Esses comportamentos autolesivos podem ser precursores de uma ideação suicida. Nem sempre são, mas é preciso um jovem que apareça cortado. Os professores de educação física muitas vezes são os primeiros a reparar isso, pois têm menos roupa quando estão a fazer educação física, ou na praia agora, nesta época que estamos a viver. Tudo isso faz com que nós tenhamos que ter muita atenção a esses comportamentos, que podem ser preditores do suicídio. Portanto, um jovem que tem uma depressão caracterizada por anemia e tristeza acentuada, que tem perturbações do sono e do apetite e que se corta, é um jovem que nós devemos pensar que se pode suicidar. E então o que é que nós devemos estar atentos? Devemos estar atentos às mensagens sobre suicídio. Isso é muito interessante porque o senso comum diz-nos que quem se avisa não se suicida, quem avisa não se suicida. Isso é um erro muito grave, porque a maior parte das pessoas que se suicidaram, à volta de 80% das pessoas que se suicidaram, avisaram antes. Só que os avisos não foram tomados em linha de conta. A família achou que não, a família, os amigos acharam que era falar e que era chamar a atenção, como se costuma dizer. Eu costumo sempre dizer, se é para chamar a atenção, então nós temos que dar atenção. E o termo chamar a atenção é um termo mau, a ideia é que não é uma coisa importante. Pode ser importante. Desvaloriza, não é? Exatamente, não podemos desvalorizar. Então o que acontece muitas vezes é que eles consultam sites na internet sobre o suicídio, sobre as formas de morrer ou de se matarem, podem eventualmente consultar figuras públicas que se suicidaram. Isso é muito importante, por exemplo, como é que a comunicação social relata o suicídio, porque quando se relata um suicídio com muitos pormenores, isso pode ser apelativo para que uma pessoa que está a pensar em suicídio se autodestrua. Portanto, os avisos são mais importantes. Às vezes são mensagens que aparecem no telemóvel, que aparecem no computador, escritos que são deixados numa folha em cima da secretária do quarto, desenhos sobre a morte e o suicídio. Tudo isso é preciso tomar em linha de conta e falar com eles. A primeira coisa a dizer é, olha, eu vi, é muito curioso que eles às vezes deixam um desenho no seu quarto aberto sobre um enforcamento ou deixam aberto o computador num site que incita ao suicídio. Então os pais não podem ignorar essa mensagem. Tem que dizer, nós vemos que tu estás preocupado com isso, vamos falar, vais falar primeiro connosco, e depois, se nós não conseguimos resolver a situação, vais procurar uma ajuda profissional. E até que ponto é que estes novos modelos de interação social, os meios digitais, as redes sociais, que têm criado ou aumentado, digamos assim, a propensão para este tipo de condutas autolesivas e até facilitado esta progressão para um agravamento dos quadros depressivos e para o É suicídio? uma questão muito interessante, mas eu tenho que fazer uma declaração de interesse. Eu sou um apaixonado pela internet, porque vivi antes da internet. Exato. Portanto, sei muito bem como é que se comunicava e sei hoje em dia a extraordinária vantagem que tem a internet em termos de comunicação. Claro. E para os jovens é muitíssimo importante contatarem com os seus amigos de todo o mundo. Se reparar, os jovens de hoje são muito mais internacionais do que na minha geração e na sua, têm muito mais Exato. contactos. Muitos deles pensam em sair do país, o que é triste, mas acontece muito. Ora bem, a internet tem esta grande vantagem da comunicação. E ao contrário do que se pensava inicialmente, porque pensava-se inicialmente que as pessoas que contatavam muito com os amigos através da internet não tinham amigos.
Isso é também um erro. As pessoas que têm amigos contactam muito com os amigos através dos meios digitais e fazem novos amigos através da internet. Agora, na questão do suicídio, evidentemente que há algum risco, porque, infelizmente, nós temos muitos sites que fazem propaganda ao termo do suicídio, temos na internet explicações de como é que a pessoa se pode suicidar, temos contactos com pessoas, por exemplo, que se cortam, é muito frequente haver uma comunidade de pessoas que se cortam, que partilham as imagens do momento em que se estão a cortar, portanto tudo isso num jovem que está em risco de suicídio pode aumentar a probabilidade. Não causa o suicídio. As pessoas não se suicidam porque veem uma imagem na internet, nem se suicidam porque são vítimas de bullying na escola. Isso são fatores de risco. Quando a pessoa está deprimida, pensar sempre na depressão, então se houver um desencadeante, um precipitante na internet ou na escola ou no grupo de amigos, pode ser importante. Por exemplo, eu tenho bastante experiência de jovens que fizeram tentativas de suicídio nas escolas e, portanto, a turma dele e os amigos dele estão mais em risco do que aqueles que não o conhecem. E nós devemos intervir quando há um suicídio numa escola ou numa comunidade, nós devemos intervir para proteger os sobreviventes. Então, todas essas imagens podem ser um fator precipitante, mas atenção, um fator precipitante num jovem que não está bem. Porque um jovem que está bem passa por essas imagens e rapidamente muda para outro sítio, não fica preso a estas situações. Exato. Soube recentemente que o TikTok, que é muito importante, tem uma espécie de fiscalização das imagens no sentido de controlar justamente essas imagens que estão a falar de suicídio e de morte, porque nós não podemos introduzir a censura é uma coisa muito má que eu vivi na minha juventude, mas temos que pensar na autorregulação da internet. A internet tem que se autorregular e tem que criar mecanismos para que certas imagens não possam continuar a ser propagandeadas. Isso é muito importante em termos da prevenção da doença mental. Essa questão é muito importante, mas abordou também um ponto que eu gostaria que, enfim, que desenvolvesse um pouco mais, que tem a ver com a abordagem, portanto, a abordagem sistémica ao contexto do jovem que se suicidou, porque na realidade ninguém morre sozinho, não é? Isso é um título um bocadinho metafórico, porque Exatamente. as pessoas morrem sozinhas, mas o que eu Claro, queria claro. dizer com esse título do meu livro é que no suicídio adolescente há sempre uma comunicação. Portanto, o suicídio é um ato estritamente individual, é a pessoa que se mata, é a pessoa que se autodestrói, mas tem um grande significado relacional. E esse significado relacional deve ser aproveitado do ponto de vista terapêutico. Depois do suicídio, o que nós temos que fazer é apoiar os pais e os professores, os colegas, se isso aconteceu na escola. Em casa, apoiar os pais e os irmãos. Agora, na prevenção é muito importante perceber que um jovem que se corta, ou que um jovem que toma comprimidos com o intuito de morrer, ou que ameaça deitar-se de uma janela alta, portanto, está a fazer um apelo, não é para chamar a atenção, é um pedido de ajuda que muitas vezes pode aparecer sob a forma de desafio. Por exemplo, se não me fizeres isto que eu quero, eu mato. Pode ser um desafio. Mas é uma comunicação. Nós, em psicologia, chamamos uma metacomunicação, portanto, uma comunicação sobre a comunicação. Portanto, nas famílias onde há tentativas de suicídio, a comunicação está a ser difícil. Por causa da fase da adolescência, por problemas dos pais, por situações que se vivem na escola, a família não está a ser capaz de falar uns com os outros. Portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer uma entrevista do jovem que fez a tentativa de suicídio com os seus pais e tentar perceber em que medida em que os pais podem modificar algumas formas de comunicação no sentido de dar mais apoio ao jovem. Os pais muitas vezes desvalorizam. Eu tenho na minha casuística casos muito interessantes. Tenho, por exemplo, um jovem que fez uma tentativa de suicídio com uma arma de fogo e, por milagre, não há outra expressão, atravessou zonas do cérebro, não usou nada, ficou bem, mas imagina a gravidade desta tentativa de suicídio. E o que os pais diziam na altura é que tinha sido um acidente.
ele tinha pegado na arma e eu tive que chamar a atenção, bom, um acidente não se aponta a arma à cabeça, um acidente dispara quando a pessoa tem a arma na mão. Portanto, houve qualquer coisa nele que fez com que se passasse isso. E depois trabalhámos, os pais tinham uma culpa muito intensa em relação ao sucedido, como é habitual nestas situações de suicídio, mas é possível depois mudar a comunicação. E, portanto, a terapia familiar, ou pelo menos algumas entrevistas familiares feitas no modelo sistémico, ou seja, ouvindo todas as pessoas, têm uma carga muito positiva na recuperação do jovem que está deprimido ou com ideias de suicídio. Mudando agora ligeiramente de assunto, mas tocando num ponto que o professor mencionou, a questão das gerações, tem-se falado muito do gap geracional e do quanto este desfazamento dos valores de cada geração dificulta também a comunicação com os filhos. Estão os pais dos adolescentes de hoje mais conscientes desta questão e por isso melhor preparados para comunicar com os seus filhos? Isto é, acha que os pais foram conseguindo reinventar ou de facto não há volta a dar? Quer dizer, esta Não, distância há de sempre ser inevitável. quando eu escrevi esse livro que citou há muitos anos, e tem atenção aos pais, aliás, acaso para dizer que está completamente desatualizado, porque a adolescência já não é como era nos anos 90, está muito diferente. Exato, exato. Porque esse livro, só por uma razão, esse livro foi escrito antes da internet, não é? E, portanto, a internet modificou completamente o panorama da adolescência, como tivemos a ocasião de falar. Ou seja, eu quando trabalho hoje em dia com adolescentes, pergunto sempre como é que ele está com o seu corpo, consigo próprio, com a maneira como está a sentir as mudanças do seu corpo, é importantíssimo. Depois, como é que está com os seus amigos e companheiros e colegas, depois como é que está com os pais e como é que está com a internet. Porque a internet, a relação que os jovens têm com a internet é muitíssimo importante. Agora, sobre os pais estarem preparados, eu não sei se o Tiago tem filhos, mas nunca se está preparado completamente para ser pai. E é importante que as pessoas tenham esta noção. Exato. É curioso que eu agora sou avô e é muito mais fácil ser avô do que ser pai. Porque o avô e a avó não têm a responsabilidade educativa que os pais têm. Os pais têm uma grande responsabilidade, que é, no fundo, conduzir o seu filho ou filha para a idade adulta. O que é difícil, como tivemos a ocasião de falar. Exato. Agora, o que é que eu noto nos pais de hoje? O que eu noto nos pais de hoje é que têm um grande afeto pelos filhos. De uma forma muito positiva. Portanto, os pais estão próximos afetivamente dos filhos. Por exemplo, um bebê. Nos anos 70, quando eu fui pai pela primeira vez, os pais, os homens que eram pais, não cuidavam de um bebê. Achavam que isso era uma tarefa da mãe. Exatamente. Hoje em dia está completamente diferente e desde muito cedo nós temos um pai, homem, a tomar conta do bebê e a mãe também. E às vezes isso é muito importante para unir o casal para terem tomar conta de um filho. Ora bem, a proximidade afetiva é muito grande entre os pais e mesmo na adolescência nós vemos muitas vezes os pais irem com filhos aos concertos, ir acompanhar os filhos a treinos de futebol ou de voleibol, eu vejo isso com muita frequência. Agora, qual é a dificuldade dos pais atuais? É a autoridade. Porquê? Porque com os adolescentes de hoje não funciona o autoritarismo. Pois. Não se pode chegar a um jovem de 14 ou 15 anos e dizer assim, vais fazer isto porque eu entendo que é assim. Ele imediatamente diz, isso não funciona comigo. Eu quero saber porque é que me estás a proibir ou o que é que me estás a dizer para fazer algo diferente daquilo que eu penso fazer. Portanto, é preciso explicar. E quando as gerações estão mais próximas, que é o caso dos pais atuais, quando há mais intimidade e até mais manifestações de afeto, a autoridade diminui. E, portanto, muitas vezes o que eu noto nas famílias de hoje é que os adolescentes ganham um grande protagonismo da família e fazem mais ou menos aquilo que querem. O que não é bom, porque depois aparecem nas minhas consultas mais tarde dizendo se os meus pais me tivessem alertado para A, B ou C. Portanto, os pais têm que ter consciência que têm que ter autoridade, só que é uma autoridade que tem que ser construída na relação. Portanto, é lado a lado que se constrói a autoridade, em que os pais vão acompanhando a vida dos filhos, vão vendo aquilo que eles sentem, aquilo que eles fazem e vão falando uma coisa que é, normalmente os jovens recusam, mas que é importantíssima, que é a experiência de vida. Se disseram aos jovens, experiência de vida, diz-me que tu deves fazer assim, ele nega isso. Mas o que é certo é que a certa altura, se a comunicação está boa, ele começa a perceber que aquilo que o pai e a mãe diz tem importância e mais tarde reconhecem isso.
Portanto, os pais não se podem demitir da autoridade, tem que ser uma autoridade construída na relação e na boa comunicação entre pais e filhos, e não imposta como era antigamente. Antigamente o pai dizia faz isso e o filho obedecia porque as crianças, os adolescentes não tinham voz. Repare que falámos há bocado, foi nos anos 60, parece há muito tempo, mas não foi há muito tempo, nos anos 60 que se começou a falar de adolescentes e da importância da psicologia da adolescência. Muitas vezes os pais, na tentativa precisamente de se aproximarem dos filhos, tentam construir relações de parceria e muitas vezes há eventualmente esse risco de inversão de papéis, colidindo, portanto, com as questões da autoridade que os pais Isso deveriam mesmo, preservar. é isso mesmo. Acha que atualmente vivemos mais esse Estamos risco? em risco estamos em risco de passar a ter os pais camaradas e as mães Uhum. camaradas. Pois, Ou seja, começando pela sua pergunta inicial, o fosso intergeracional, o generation gap, é importante. As gerações devem estar bem delimitadas. Uma coisa é o papel dos avós, outra coisa é o papel dos pais e depois dos filhos. Isso deve estar bem marcado e não deve ser confundido. Por exemplo, pais que experimentam charros ao pé dos filhos e que fumam canábiis ao pé dos filhos. É uma coisa que para mim não faz qualquer sentido, porque primeiro porque o uso da cannabis é uma coisa que não é boa, sobretudo na adolescência, e depois esta simplificação de que é tudo bom, não tem problema nenhum, nós também usamos, é muito bom. Também em relação ao álcool, eu não estou a dizer que os pais não podem beber um copo de vinho ou uma cerveja, acho que é até bom que isso possa fazer com os seus amigos ou mesmo junto dos filhos, mas é preciso perceber que a mensagem de não abuso do álcool é muito importante ser passada. Evidentemente que eles argumentam que quando começam a sair à noite, por volta dos 15, 16 anos, todos bebem nas discotecas, o que é verdade, mas uma coisa é beber moderadamente, outra coisa é beber na sexta à noite e depois começar a beber durante o dia, nos intervalos da escola. Portanto, há muitos sinais de alarme que os pais devem claramente dizer isso nós não concordamos e não permitimos. Ou seja, mesmo que isto venha a dar algum conflito, é importante que os filhos percebam que os pais têm posições sobre as coisas. Porquê? Porque quando nós estudamos a influência sobre os adolescentes, é muito interessante isso. Quando nós perguntamos em inquéritos o que é as coisas, quais são as pessoas mais importantes para ti, eles põem os pais em primeiro lugar. Só depois é que vêm os amigos, depois mais os professores, etc. É um dado que me surpreende. Mas olha que é muito consistente, é muito Certo. consistente. Ou seja, vamos tentar explicar. Falámos há bocado como é importante que haja esforço para crescimento, para a autonomia e para o Exatamente. desprendimento. Isso é um desejo fundamental da adolescência que os pais têm que perceber. Mas, ao mesmo tempo, os pais têm que ter opiniões e dar a sua opinião sobre a vida dos filhos. E essa opinião, muitas vezes, à primeira vista, parece que não tem importância. Eu tenho pais que me dizem, eles não ligam nenhuma aos pais, eles querem saber a opinião dos amigos. Isto é a aparência das coisas. Pois. Porque os amigos estão ligados a esta ideia de desprendimento. Eu, se tiver amigos, sair à noite, se namorar, se passar fins de semana em casa de um amigo, se for acampar com outros amigos, se for um festival de música dos amigos, eu estou a crescer, eu estou-me a autonomizar. Mas, lá no fundo, está sempre a importância do papel do pai e da mãe, daquilo do pai e da mãe pode dizer. Houve um jovem uma vez que me disse, para mim a adolescência é uma peça de teatro. Eu estou à boca de cena a representar, desejoso de passar para a assistência, de saltar do palco para a assistência. Isso é a entrada na vida adulta. Eu estou a representar o meu Exato. papel. Mas eu quero que lá atrás, no fundo do palco, esteja o meu pai e a minha mãe, para que se eu precisar, para o meu salto para a idade adulta, eles me possam amparar. É um Isso. pouco esta ideia que Pois, eu queria pois. transmitir. Muito bem. Antes de terminarmos a nossa conversa, eu gostaria ainda de tocar num ponto que também me parece bastante relevante, sobretudo à luz dos dias de hoje, que são os filhos adolescentes no divórcio. Atualmente, uma grande parte dos casamentos dão subsídios, as famílias tendem a Mais reorganizar-se. Existem metade. também, pois, é muito significativo. Existem também novos modelos familiares. Como é que Sim. podemos ajudar estes pais a minorar o impacto desta vivência no desenvolvimento e na emocionalidade É, dos seus filhos? é muito importante, só isso daria para uma nova conversa,
mas de uma forma muito rápida. Durante muito tempo, na situação de divórcio, os pais foram privados de conviver com os seus filhos, os pais homens. Porquê? Porque os juízes, quando havia conflitos, determinavam sempre que as crianças e os adolescentes ficassem com a mãe e que o pai via os filhos de 15 em 15 dias e um jantar à quarta-feira. Aquilo que eu dizia aos juízes, senhor doutor, isso é chapa 1. E, portanto, o que se verificou é que esses pais não tinham convívio com os filhos e os filhos não reconheciam o papel do pai e separavam-se deles. Tinha consequências importantes no seu desenvolvimento psicológico. Hoje em dia, o que se pensa é que, numa situação de divórcio, o pai e a mãe devem contatar com os filhos. E, por isso, eu sou a favor da guarda partilhada. É preciso analisar cada caso, não podemos dizer que é para todas as situações, mas sempre que possível as crianças devem estar com o pai e com a mãe, e o pai e a mãe devem participar de uma forma o mais igualitária possível na educação dos seus filhos. Isto é um princípio muito importante, porque durante muito tempo funcionou mal, sobretudo nas situações de grande conflito. Agora, numa situação de ruptura, eu aconselho sempre o pai e a mãe a falarem os dois ao mesmo tempo com os filhos, e explicar que neste momento a relação deles terminou, homem e mulher, relação amorosa, mas que continuam pais toda a vida e que eles podem contar com o pai e com a mãe sempre. Para os tranquilizar, porque muitas vezes os filhos pensam que os pais se separam por culpa deles, não é? É muito frequente esta situação. Portanto, é preciso desculpabilizar os filhos, dizer que isto não tem nada a ver convosco, isto é uma coisa do nosso entendimento que se quebrou, mas aqui estou eu pai e aqui estou eu mãe para continuar convosco. É importante passar essa mensagem e tentar que se mantenha dentro do possível no convívio com o pai e com a mãe. São novas famílias, diz bem, são novas famílias, porque depois o pai e a mãe muitas vezes têm novas relações e, portanto, as famílias são famílias reconstruídas, em que há filhos dos dois lados e depois o filho da nova união. É um desafio. Essas famílias não têm mais problemas que as famílias nucleares intactas, têm problemas diferentes, problemas sobretudo de lealdades e de comunicação, que também podem ser ajudados. Muito bem. E os filhos? É possível que os filhos mantenham a crença no amor e no desejo de constituir a família no seu futuro enquanto Muitas adultos? vezes É uma dizem, questão que não se coloca. não, coloca-se muito, muitas vezes dizem isso. O conflito entre os meus pais foi tão tremendo para mim que eu tenho que ponderar muito bem se vou constituir família ou não. O que nós devemos dizer é que a construção de uma família é uma coisa difícil, mas que é muito importante para o bem-estar das pessoas. A família é um espaço emocional com muitas dificuldades, não há famílias perfeitas, não há famílias sem problemas, mas ao mesmo tempo que tem grandes problemas, a família também fornece um espaço emocional muito importante para o crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes. Então nós devemos incentivar. Eu acho que em Portugal se fala muito pouco das questões do divórcio, que é uma coisa que a mim me faz confusão, porque é muito frequente, como disse, e devia haver muito mais apoio aos casais em crise do que há, porque se sabe sobre os casamentos ou as uniões de longa duração, que é o assunto que eu agora estou a estudar, espero que resulte no próximo livro, o que é que faz as pessoas manterem-se muitos anos juntas e o que é que faz as pessoas separarem-se. A ideia que eu tenho é que, neste momento, os jovens casais têm muita dificuldade em lidar com a crise, porque assim que aparece uma crise, pensam logo na separação. Mas a crise é inevitável. Não se pode viver com uma pessoa sem ter problemas de relacionamento com essa pessoa, mais ou menos intensos, mas existem sempre. E, portanto, o que nós devemos passar, a mensagem aos mais novos, é que a construção de uma família é difícil, a manutenção de uma relação amorosa, em termos de tempo, não é fácil, mas que é, do ponto de vista do seu bem-estar, algo muito importante para o qual devemos lutar. Antes de terminarmos a nossa conversa, acho que seria a última questão, gostaria que nos falasse um pouco sobre a terapia familiar. Já abordou durante esta conversa, mas queria saber mais detalhadamente de que forma é que a terapia familiar pode ajudar as famílias destes adolescentes que precisem de apoio. Falou há bocado da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, fundada há muitos anos, em 1979,
É muito interessante porque é uma sociedade científica que se mantém muito ativa. A Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar tem 2.000 sócios neste momento e tem delegações em Lisboa, Porto e Coimbra, e noutros pontos do país temos pessoas a fazer terapia familiar. Infelizmente, não existe muito no Serviço Nacional de Saúde, porque há sempre carência de técnicos no Serviço Nacional de Saúde, e uma terapia familiar demora tempo. Uma sessão com uma família não pode ser feita em menos de 1 hora. Portanto, tudo isso, devido à escassez de psiquiatras e psicólogos que nós temos em muitos sítios, portanto, não é uma técnica que esteja muito difundida no Serviço Nacional de Saúde, o que é pena. Qual é a importância da terapia familiar? Que, aliás, devia dizer terapia com a família, porque nós não estamos a tratar a família. O que nós estamos é a aproveitar a força da família, a força desse espaço emocional, para ajudar a pessoa que está em crise ou para alterar a comunicação que está com problemas a nível do relacionamento das pessoas. Portanto, o nosso papel fundamental é pôr as famílias a falar. O papel do terapeuta familiar é reunir a família, todas as pessoas que vivem em casa. E estamos a falar, por exemplo, um bebê pode ir a uma sessão, o bebê não vai falar, mas pode participar, pode chorar, pode ser acarinhado, pode ser puxado. Já temos tido animais de estimação nas nossas sessões familiares, cães, gatos e até uma codorniz, porque era muito importante para um jovem. Ora bem, tudo isso que nós trabalhamos... Pertence recriar a dinâmica da família. Exatamente. E depois perceber o que é que está a causar aquele nó no desenvolvimento. Aquela situação em que eles estão zangados ou não estão a comunicar, ou se estão a culpabilizar uns dos outros, ou se estão a agredir. E nós recriamos na sessão justamente essa atmosfera familiar e depois vamos intervindo no sentido de poder verificar alguns aspectos da comunicação. Antigamente, quando surgiu nos anos 80 a terapia familiar em Portugal, a partir de 1979, como disse, nós tínhamos a ideia que tínhamos que impor um modelo de família saudável. Hoje em dia, a forma como nós trabalhamos é justamente pôr a família a falar e todas as pessoas podem dar o seu contributo. E é muito interessante quando todas as pessoas falam, às vezes ao fim de 1 hora dizem, é interessante, nós não conseguimos falar assim em casa, já valeu a pena ter cá vindo, porque ouvimos a opinião dos outros. E então a família tem uma grande possibilidade, a partir de uma experiência emocional positiva de comunicação, mudar a sua comunicação em casa. Doutor, muito obrigado pela sua partilha, pela sua generosidade. Foi de facto uma conversa muito interessante. Muito obrigado. Obrigado a quem nos esteve a ouvir. Aproveito para vos convidar a seguir-nos aqui ou em www.vivaparaladadepressão.pt, onde encontra informação, notícias e dicas relevantes sobre saúde mental, sem dramas nem preconceitos. E na próxima semana, não perca novo podcast. Até lá, viva para lá da depressão.